Olá, sou professora Marli, professora de língua portuguesa e matérias afins. Hoje vamos falar sobre artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Quais as suas características? Qual a sua finalidade? Bom, primeiramente, o artigo de opinião, inicialmente te dá a impressão de uma notícia. Mas por que ele não é simplesmente uma notícia? Porque ele foi criado para que os jornais e as revistas pudessem dar a sua opinião. Em uma notícia, o repórter ou o jornalista, eles não podem atribuir opiniões. Mas, como eles são veículos de persuasão, o que é persuadir? Persuasão é convencer o outro a respeito daquilo que eu acredito. Para isso serve os gêneros argumentativos, que é o caso do artigo de opinião. A notícia, então, foi juntada a uma opinião do autor. Então, o artigo de opinião, ele é um texto que é publicado em jornais, revistas, para atribuir a opinião do autor. Ele traz, diferente da dissertação, ele traz o nome do autor. Então, ele vai ter um título bem atraente, um título que vai instigar o leitor, vai ter o nome do autor do texto e depois vem o texto propriamente dito. Ele é um texto escrito em uma linguagem formal. A linguagem formal é aquela que obedece às regras da língua, colocada na forminha da correção. Então, ela é escrita em uma linguagem formal, diferente da dissertação, que é escrita somente em terceira pessoa. O artigo de opinião pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Mas, ao usar a primeira pessoa, é comum que você encontre a primeira do plural. Observamos, notamos. Então, ele não fala só por ele fala por um grupo. Então, o artigo de opinião tem essa particularidade, ele pode ser escrito em primeira pessoa. Normalmente, eles possuem uma linguagem simples. O que é a linguagem simples? Para atingir um maior número de público. Não uma linguagem jurídica, uma linguagem mais refinada. Não, ele possui uma linguagem acessível, né? E uma linguagem objetiva, que ele vai direto, né, ao assunto, não fica com muito rodeios, igual os textos narrativos, os textos literários, né? Não, ele é mais direto, né? E os seus temas são temas da atualidade. Como o jornal publica notícias da atualidade, o artigo de opinião também vai trabalhar com temas da atualidade, polêmicos, onde vai aí mostrar opiniões divergentes e ele vai tentar argumentar para convencer, persuadir. Guarda bem essa palavra, persuasão, persuadir. Isso quando eles perguntam, os textos argumentativos têm a finalidade de persuadir o leitor, a finalidade de persuasão, né? Os verbos aparecem muito no imperativo, porque ele vai convencer o leitor, então ele vai usar isso, né? Faça, observe, né? Então ele é bem impactante para que você olhe e você, né, se convença daquilo que ele está colocando, ok? Então, o artigo de opinião, o que você deve lembrar? Ele tem lá o tema, né?
nas características dos textos dissertativos. Ele vem o tema, ele vem lá a opinião do autor, onde ele vai tentar convencer o leitor, e no final ele pode retomar e reforçar aquilo que ele apresentou, ok? Fechando assim com a frase bem impactante para levar, para convencer o outro, ok? Então, qualquer dúvida é só me perguntar lá no grupo do WhatsApp.